Bem, pessoal, meu nome é Amir. O fato de eu estar fazendo um vídeo no YouTube é a preocupação que eu estou tendo com uma presença assim quase mínima de alguns autores do campo socialista. Se fala muito de autores como Marx, Engels, Bakunin, Kropotkin e tantos outros, né, para citar os principais, mas existiram vários filósofos no século XIX que também foram socialistas e quase não se estão falando deles ainda, né, pelo menos em língua portuguesa. E nesse sentido eu tentei, né, vou tentar fazer um vídeo explicativo de alguns desses autores. Eu vou começar por um chamado Max Stirner, que também é conhecido algum vídeo no YouTube, ou mesmo se você procurar textos no Google, né, vão dizer que o Max Stirner é como se fosse o pai do anarco-individualismo, apesar dele nunca se declarar anarquista, mesmo porque ele nunca esteve ligado necessariamente a um movimento dos trabalhadores, né, um movimento operário que acontece aí na metade do século XIX na Europa, nessa organização, vamos dizer assim, do movimento operário, né? E para isso eu peguei o principal livro dele, que é o único em sua propriedade, que só teve tradução em português no início do século XX, em 2004, quase 150 anos depois que ele foi publicado. Isso demonstra o quê? A pouca preocupação do mundo editorial em traduzir em português um autor hiper mega importante como o Max Stirner, que inclusive foi citado indiretamente, né, por alguns autores, por exemplo, Freud, de alguma forma leu Max Stirner, né, e outros que nunca falaram nada do Max Stirner, fica cada vez mais evidente através da sua biografia ou de alguns historiadores da filosofia, né, caso do Nietzsche, de que ele foi hiper mega influenciado. Então, muitos não sabem por que o Nietzsche nunca citou, por exemplo, né, diretamente nos seus textos no Max Stirner, né? Então, quem que é o Max Stirner, né? Quem foi, melhor dizendo, o Max Stirner? O Max Stirner ele foi um filósofo do século XIX, da primeira metade do século XIX. Ele vai nascer em 1806, ele vai morrer em 1856, antes mesmo de completar 50 anos. Ele tentou o doutorado, como era de praxe, aquelas pessoas que entravam na universidade na primeira metade do século XIX, uma universidade completamente diferente, não é que nem hoje, você tem que completar créditos, né, para você conseguir acabar o seu curso. É uma universidade na qual você escolhia as disciplinas que você queria fazer e depois, o que é esse doutorado? Você apresenta um trabalho final a partir das disciplinas que você fez e aí tem uma banca, se você passa, você tem esse doutorado e se você não passa, você não tem. Inclusive, por exemplo, você pode escolher a universidade que você quer apresentar esse seu trabalho. Então, o Marx, ele fez muitos cursos na Universidade de Berlim e ele apresentou na Universidade de Iena. Então, o doutorado dele é na Universidade de Iena, não é na Universidade de Berlim. Então, você podia fazer isso. Autores, por exemplo, que tinham alguma repercussão, caso eu sou da geografia, então você pega o Karl Ritter, por exemplo, ele tinha palestras que tinham 200 alunos, né? Entre eles vários como Hudson, um cara importante da geografia, Recri, outro cara importante, e o próprio Marx também estava lá. Ou seja, eles faziam esses cursos, depois no final ele elaborava uma monografia, ele apresentava essa monografia, se ela fosse aprovada, ele conseguia ter o título de doutorado. O Marx fez algumas disciplinas, ele tentou ter essa aprovação, ele não conseguiu, e aí automaticamente davam para ele a possibilidade, né, uma licenciatura, para ele conseguir dar aula pelo menos no ensino, que seria hoje o ensino médio, né? Ele foi fazer isso, ele deu aula para moças, que queriam ser professoras, né? Isso era comum nesse período, as moças iam ser professoras e elas não precisariam fazer curso superior, porque elas iam dar aula no que seria hoje o ensino fundamental 1, né? E o Max Stirner, então, está presente nesse sentido. O Max Stirner participou também daquilo que se chama de jovens hegelianos, que seriam alguns hegelianos que vão questionar as principais ideias, né, desse filósofo alemão. Eles vão tentar superar, de alguma forma, essas ideias, né? O mais conhecido deles é o Marx, que participou desse grupo de jovens hegelianos. Eles debatiam essas questões filosóficas nas tavernas dentro de Berlim, não era um grupo de estudo dentro da universidade necessariamente. O Max Stirner, ele também participava dessas discussões, inclusive tem um desenho que o Engels faz no final da vida do Engels, que é a única, assim, a única imagem conhecida do Max Stirner, né? Então ele fez um desenho da participação desses jovens hegelianos e a presença do Max Stirner.
Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer uma pequena apresentação de quem que é o Max Stirner no sentido filosófico, né? E depois, se a pessoa tiver interesse, ela corre atrás e compra os livros dele, enfim, né? Mas eu quero dizer assim que pouca repercussão ele teve no mundo filosófico recentemente, o Max Stirner, né? É interessante isso porque uma das principais obras do Marx, a ideologia alemã, se vocês pegarem, são quase 200 páginas atacando o Max Stirner. Na verdade, nesse período aí, na década de 30, 40 do século XIX, existe um debate entre os hegelianos de esquerda, na qual o Feuerbach é um dos principais centros, né? Que é um dos principais filósofos que vai fazer esse questionamento, é o Hegel. E aí depois começam a existir livros que vão, de certa forma, atacar as ideias do Feuerbach, né? E aí é uma resposta de um para o outro, até você ter aí o livro que foi feito pelo Max Stirner, esse único em sua propriedade, e a resposta que o Marx dá a ele na ideologia alemã, né? Por exemplo, o Marx fez um livro chamado A Sagrada Família, na qual ele também vai questionar os irmãos Paulo que participavam desse grupo de jovens hegelianos, só que aí eles eram mais hegelianos de direita, vamos dizer assim, né? Eles meio que apoiavam as ideias do Hegel com relação ao Estado alemão, ao Estado prussiano, né? Então existe uma pequena diferença entre eles. O Max Stirner, para a gente entender como é que ele participa desses debates, né? O Max Stirner ele vai questionar essa ideia de humanidade que o Feuerbach vai trazer no livro dele, principalmente, né, no livro da década de 40, que é a essência do cristianismo, inclusive bastante divulgado, com traduções em português até recentes, né? Ele é bastante conhecido, o trabalho do Feuerbach, que é uma crítica à alienação do Hegel, né? Ele meio que tenta demonstrar que existe um equívoco no Hegel, quando ele fala de alienação. No fundo, a alienação parte do homem quando vai criar o seu Deus. Então, é o homem que cria Deus, não Deus que cria o homem, para o Feuerbach. Então, é por aí que ele vai fazer essa crítica. Então, ele vai fazer tipo uma ode à ideia do homem, da ideia da humanidade, né? Tipo, por isso que ele vai dizer que a religião nada mais que a antropologia. Por quê? Porque Deus, no fundo, é como se fosse homem. Tipo, Deus fica bravo, né? Deus, ele gosta ou não gosta de algumas coisas, enfim, ele tem valores, né? Ele se expressa como se fosse um homem. Então é assim que o Feuerbach vai entender essa imagem de Deus. Então ele vai tentar inverter isso. Como é que entra aí o Max Stirner, né? O Max Stirner ele vai questionar qualquer ideia de coletivo. Então o Max Stirner ele tem uma preocupação de dizer o seguinte: olha, bem, peraí, humanidade, homem, quem que é esse homem? Quem que é essa humanidade? Você está me incluindo aí, dizendo que eu também participo? Por quê? Então ele tem essa preocupação, né, o Max Stirner, de colocarem ele dentro de um coletivo maior e dizer, você faz parte desse coletivo. Então esse coletivo pode ser o homem, mas pode ser também, você pode fragmentar esse coletivo, tipo a ideia de, eu faço parte de uma pátria específica, então eu sou brasileiro, você é argentino e assim por diante, né? Ou de uma religião específica, ou seja, vai te colocando em vários grupos, ao ponto de que você vai perdendo a sua individualidade. Chega uma hora que você já não sabe mais quem você é. Por quê? Porque você meio que faz parte apenas desses grupos maiores, né? Então eu acho que o Max Stirner, a grande crítica que ele faz é essa ideia de um coletivo e na qual você participa desse coletivo, né? Por isso eu vou ler uma pequena parte aqui introdutória para a gente ver e até discutir o que ele quer dizer com isso, né? Para ver se esclarece mais essas ideias do Max Stirner. Ele vai dizer: há tantas coisas a querer ser a minha causa, a começar pela boa causa, depois a causa de Deus, a causa da humanidade, da verdade, da liberdade, do humanitarismo, da justiça. Essa tradução que eu estou lendo é uma tradução do português de Portugal. Para além disso, a causa do meu povo, do meu príncipe, da minha pátria e finalmente até a causa do espírito e milhares de outras. A única coisa que não está prevista é que a minha causa seja a causa de mim mesmo. Que vergonha desse egoísmo que só pensa em si. Ou seja, então ele está questionando o seguinte: todo mundo se dedica a uma causa do outro, mas quando for para se dedicar à sua própria causa, que ele chama de um egoísmo, né? As pessoas fazem uma repreensão, te repreendem, né? Tipo, você não pode se preocupar com você, mas querem que você se preocupe sempre com as causas dos outros. Então ele está fazendo esse questionamento. Na verdade, o que é isso? Ele está dizendo assim: por que eu tenho que ficar
ligado a essas causas que não tem nada a ver comigo. Então, por exemplo, você nasceu no Brasil, você é brasileiro, mas e daí? Mas você é brasileiro, quando joga na Copa do Mundo, não gosta dos argentinos. Então, se você na Copa do Mundo torce para argentino, os caras não querem bater em você. Por quê? Porque você nasceu no Brasil. Mas peraí, e se eu não me identifico com essa questão, com essa coisa territorial, com essa bandeira verde e amarela? É isso que o Max está tentando dizer, tipo, chega uma hora que vão te enquadrando em tantos coletivos que a sua individualidade se perde, né? Então esse é o principal questionamento que ele está fazendo, né? O Max Stirner. Por isso que ele é considerado como o pai do anarco-individualismo. Não significa, pessoal, que o Max Stirner ele é contra, por exemplo, a organização dos trabalhadores. Se você pegar um outro livro dele, O Falso Princípio de Nossa Educação, ele deixa claro que ele apoia os trabalhadores. Mas que trabalhadores ele apoia? Ele não apoia os trabalhadores que são feitos de massa. Entendeu? Massa de manobra. Você junta um monte de gente, fala que esse é trabalhador, e esse trabalhador tem uma liderança, e ele fica olhando para a liderança e fica escutando o que essa liderança quer para eles. Não. São indivíduos dentro de um grupo, esses indivíduos têm autonomia dentro do grupo e sabem por que eles estão lá dentro. Entendeu? Não colocaram eles lá dentro. Falaram, você faz parte desse grupo, você é o proletariado, e por isso que você vai ter que estar aqui dentro desse grupo maior. Entendeu? Não, o Max Stirner, ele quer dizer o seguinte, cada indivíduo tem a sua liberdade de entrar nesse grupo e sair a hora que ele quiser. Não você que vai dizer em que grupo eu tenho que estar. Então ele é a favor da autonomia dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores, mas ele acha que antes disso, o trabalhador tem que se entender enquanto indivíduo. Você não pode perder essa individualidade. Por quê? Porque é isso que quer. Qualquer grupo maior, por isso que ele está questionando aqui, né? Deus, humanidade, a pátria, o príncipe. O que eles querem? Eles querem que você abra mão da sua individualidade. Eles querem que agora você não seja mais você, né? Você não seja mais esse indivíduo, você seja uma pessoa dedicada ao príncipe, dedicada à pátria, dedicada a Deus, a uma religião, e aí você vai abrindo mão de você. Por quê? Porque é isso, pessoal. Quanto mais você abre mão de você mesmo, o que vai acontecer? Mais fácil de ser dominado você, né? Mais fácil de você ser dominado, é isso que ele quer dizer. Quando você entende que a sua individualidade é importante e você quer levar a sua individualidade ao máximo, você não vai aceitar que os outros digam o que você tem que fazer. Você só vai fazer aquilo porque você acha que aquilo é importante e que você vê fundamento naquilo. Não porque te disseram que é bom, que tem que ser assim porque você é brasileiro, que tem que ser assim porque você é um cara de Deus, entendeu? Você pode ser brasileiro de Deus e gostar de ser, mas a questão é por que eu sou brasileiro, por que eu sou ligado a Deus, a uma religião e assim específico. Eu acho que é isso que o Max Stirner está dizendo para a gente. Por isso que ele foi, né, de certa forma, questionado até dentro do movimento anarquista, por vários anarquistas que o questionam, às vezes não compreendem isso. Eu acho que ele está falando, não, tá cada um para si, Deus para todos. Ele não está dizendo isso, cada um para si, Deus para todos. Ele entende que só consiga haver uma união de pessoas para fazer alguma coisa se essas pessoas conseguem entender que indivíduo que ela é. Né? Entenda a importância da sua individualidade. Caso contrário, ele vai ser massa de manobra, seja massa de manobra de um partido político, seja massa de manobra de um sindicato, seja massa de manobra de um movimento. Então ele não quer que a pessoa seja massa de manobra. Entendeu? Ele quer lutar por uma outra sociedade. Mas como é que eu posso lutar por uma sociedade se eu continuo sendo massa de manobra nesse processo de luta? Né? Então, quando chegar na próxima sociedade, você vai ter tanto massa de manobra quanto agora. Por isso que ele é contra qualquer forma de uma sociedade coletiva que esmague o indivíduo. Então, eu acho que isso que é importante para entender, pelo menos nessa primeira introdução aí, o Max Stirner. Então, se você tem mais interesse, eu acho que tem que comprar o livro do Max Stirner, O Único em Sua Propriedade. Eu tenho da editora Antígona. Existe também o livro do John Mackay, Max Stirner, His Life and His Work. Não tem em português, né? Você consegue baixar ele, eu imagino, mas você consegue comprar também. Ele tem em inglês, que vai demonstrar essa história do Max Stirner, a importância dele, né? E as ideias principais dele. Ou seja, entender por que o Max Stirner é importante, né? Qual a função das ideias do Max Stirner no mundo de hoje? Na qual, seja o Estado, o capital, o sindicato, o partido, né? Você vê as pessoas na rua gritando mito, outros na rua gritando Lula e assim por diante, entendeu? E a sua individualidade, onde é que fica? Por que você abre mão da sua individualidade para se dedicar a alguém que você mal sabe quem é? Né? Como se essa pessoa tivesse
uma áurea superior a qualquer outra. Então eu acho que é isso basicamente que o Max Stirner está questionando. Bem, se você aceita isso, né, se você acha que deve ser desse jeito, você ser dominado para você não é uma coisa ruim, não há problema nenhum, isso é um problema seu. O problema é que o Max Stirner não quer isso para ele, entendeu? Ele não está falando para você mudar. Muda se você quiser. Agora, não vem exigir dele isso. Não vem falar para ele, não, Max Stirner, você tem que ser desse jeito ou daquele. Não, eu quero ser do jeito que eu acho que é importante para mim. Entendeu? E eu acho que você deveria pensar nisso e fazer dessa forma com você também. E aí, quando a gente conseguir mostrar que as nossas individualidades são importantes, a gente vai se unir e juntos a gente vai formar algumas coisas, entendeu? Agora, não dá para entrar num grupo onde todo mundo é massa de manobra, entendeu? Supostamente para um bem comum. Então ele tem essa desconfiança que esse bem comum sempre é para, de certa forma, arrebentar com a sua individualidade. Beleza, então, pessoal? Então era isso que eu queria dizer. Bem, é um vídeo bem introdutório e a partir daí vocês, eu acho, deveriam pegar, se interessarem com obras do Max Stirner, principalmente, né, as obras dele, e não se vale tanto dos comentadores, porque raramente você vai ver um comentador falando bem do Max Stirner. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado.